Grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Uma das características interessantes a respeito do sangue é que ele é um tecido, mas um tecido líquido. Além de realizar o importante trabalho de transporte dos gases respiratórios, ele participa da manutenção interna do corpo, garantindo o metabolismo equilibrado. Portanto, é fundamental entender que o sangue é um tecido de transporte, onde circulam substâncias nutritivas, excretas, hormônios, sais, enzimas, anticorpos e etc. O sangue garante o equilíbrio hídrico, osmótico e de ácidos base, dessa forma, evitando que as variações de pH nos tecidos prejudiquem o bom funcionamento do corpo. Desta forma, ao circular de forma homogênea pelo corpo, ele garante um mecanismo termorregulador e, por meio dos leucócitos, protege o organismo contra agentes infecciosos. Características: o sangue venoso, como sabemos, é um líquido vermelho escuro. E o sangue arterial tem uma coloração viva. Fora do corpo, ele rapidamente coagula, pois forma-se uma camada fina de rede de fibrina que retém os glóbulos e o plasma. Um adulto tem aproximadamente 8% de seu peso corporal em sangue, ou seja, um volume aproximadamente entre 5 e 6 litros. Plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, onde as células sanguíneas são dissolvidas juntamente com gases, nutrientes, hormônios, etc. O plasma é formado por 91% de água e o restante é composto por proteínas e sódio. É por meio do plasma que os medicamentos inseridos em nosso corpo são transportados, pois ele permite o livre intercâmbio de componentes com o líquido intersticial. No plasma sanguíneo humano podem existir duas proteínas, chamadas de aglutininas, a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. O plasma é a parte líquida do sangue e as células são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Hemácias. As hemácias, também designadas por eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são unidades morfológicas presentes no sangue. Elas são células discoideais, bicôncavas. Nas hemácias humanas podem existir dois tipos de proteínas, o aglutigênio A e o aglutigênio B. Elas são constituídas por globulina e hemoglobina. Sua função é transportar o oxigênio e o gás carbônico aos tecidos. O sangue pode ser classificado nos seguintes grupos, dependendo da presença ou não das hemácias. Grupo A possui somente o aglutinogênio A. Grupo B possui somente o aglutinogênio B. Grupo AB possui somente o aglutinogênio A e B. E grupo O não possui aglutinogênios. Leucócitos. As funções dos leucócitos são bem variadas, assim como seu tamanho e forma. Eles pertencem temporariamente ao tecido sanguíneo, pois usam o sangue apenas como meio de transporte. Essas células desempenham suas funções e normalmente morrem em outros tecidos, pois atravessam as paredes dos capilares. Ao atravessar essas paredes, os leucócitos chegam aos tecidos conjuntivos, emitindo pseudópodes, que sejam falsos pés. As variações das taxas de leucócitos, que normalmente giram em torno de 7 a 9 mil por milímetro cúbico, podem indicar processos infecciosos ou alérgicos. Suas características podem variar, tendo formas simples ou lobuladas, e o citoplasma pode ou não apresentar granulações. Dependendo da forma do núcleo e das granulações do citoplasma, eles podem ser classificados em
Leucócitos hialinos apresentam pequena granulação no citoplasma e podem sofrer divisão celular. Os linfócitos são ativos nas reações a antígenos, produzem anticorpos e são responsáveis pela rejeição de enxertos. Os monócitos são grandes e de intensa atividade fagocitária. Concentram-se em maior número em regiões de focos infecciosos. Leucócitos granulares. Fazem parte desse grupo os neutrófilos, ativos e numerosos e normalmente morrem ao fagocitarem bactérias. Normalmente são chamados de corpúsculos de pus. Os acidófilos estão comumente localizados nas células intestinais. Em processos alérgicos, seu número é elevado. Os basófilos ocorrem em menor número e são anticoagulantes, a heparina, ou vasodilatadores, a histamina. Você acabou de ouvir que nós empregamos o verbo fagocitar. Você sabe o que é isso? Fagocitar é ingerir ou englobar células ou partículas. Plaquetas. As plaquetas, ou trombócitos, são corpúsculos de formas variadas, originadas por fragmentações das células especiais da medula óssea. Elas apresentam granulações que se relacionam à produção de tromboplastina, um dos fatores responsáveis pela coagulação, pois tendem a formar aglomerados em locais onde ocorrem rupturas dos vasos, por exemplo. Grupos sanguíneos. A doação de sangue é um processo onde o doador tem seu sangue coletado e armazenado para uma futura transfusão de sangue. Esse processo é fundamental para a cura de diversas doenças. Para o fornecimento seguro de sangue de um doador para o receptor, é fundamental o conhecimento dos grupos sanguíneos de ambos os envolvidos. Estudaremos nessa aula 2 sistemas de classificação de grupos sanguíneos, ABO e RH. Nos seres humanos, existem os seguintes tipos básicos de sangue em relação ao sistema ABO: o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. O sistema ABO. Portanto, indivíduos podem ter sangue do grupo A, do grupo B, AB ou O, dependendo da presença de determinados antígenos nos glóbulos vermelhos. Fator RH. O sistema RH é controlado por genes que são independentes dos genes do sistema ABO. No caso do RH, considera-se um par de genes alelos, R maiúsculo e R minúsculo, sendo o primeiro o dominante, com presença de antígeno, e o segundo recessivo, sem antígeno. Indivíduos com antígeno são pertencentes ao grupo RH positivo e os não portadores do grupo RH negativo. Doenças autoimunes. As doenças autoimunes são um tipo de desordem imunológica. Essa desordem ocorre no fato de existir a diminuição da tolerância aos componentes do próprio organismo, devido a uma alteração no processo de diferenciação de antígeno externo ou do próprio organismo do indivíduo. Alguns fatores causadores das doenças autoimunes estão relacionados a fatores ambientais, à predisposição genética, ao desequilíbrio do sistema imunológico ou alterações hormonais. Entre 15% a 20% da população mundial sofre de doenças autoimunes. Podemos relacionar em torno de 30 dessas doenças. Veja algumas a seguir. Diabetes mellitus, vitiligo, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, psoríase e artrite reumatoide. O tratamento dessas doenças fundamenta-se na inibição do sistema imunológico pela administração de drogas imunossupressoras. Entretanto, ao levar o indivíduo a uma imunossupressão, outros anticorpos também são atacados, fazendo com que o paciente fique predisposto a outras doenças. Já entendi!